O próximo. Temos aqui uma reta dada por uma equação vetorial e um plano dado por uma equação geral. Podemos usar o que? A primeira estratégia novamente, né? É mais prático. A primeira estratégia é o vetor, diretor da reta e coeficientes na equação geral do plano. Isso sugere usar o primeiro método, que é esse aqui, ó. Para o segundo método, teríamos que ter os vetores diretores do plano, e isso não está claro de acordo com os dados que foram apresentados inicialmente no problema. Poderíamos também fazer pelo método da interseção. Pronto, eu vou fazer por esses dois métodos. Eu vou escrever de uma maneira mais concisa e objetiva para poupar tempo. Então veja aqui, ó. Eu vou formar aquela expressão AM mais BN mais CP, onde MNP são esses números aqui, 1, menos 1, 1, e ABC são os coeficientes do x, do y e do z nessa equação. Deixa eu escrever assim para ficar mais claro. Sendo MNP o vetor diretor da reta, que está dado aqui, e ABC o vetor formado pelos coeficientes de x, de y e de z na equação geral do plano, então a expressão que eu preciso avaliar aqui é esta, né? 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1 mais 0 vezes 1. Então, dá 0. Isto indica que a reta R é paralela ao plano π. Resta determinar se R está contida no plano π. Então, para isto, basta verificar se esse ponto A, que a gente já sabe que está na reta de acordo com a equação dada, aqui ó, esse ponto 1, 1, 0, chamo de A, basta verificar se esse ponto pertence ao plano π. E isso é fácil, basta jogar esses valores 1, 1, 0 no lugar de x, y, z na equação do plano. Substituindo na equação do plano, eu vou ter 1 mais 1 menos 2 igual a 0, né? Então, A pertence ao plano π e o ponto A é um ponto da reta. Então, a reta intersecta o plano. E já sabemos também que a reta é paralela ao plano. Então, a reta R está contida no plano π. Pronto, essa é a resposta. Segunda estratégia, avaliar a interseção. X pertence à interseção da reta e do plano se somente se x pertence à reta e x pertence ao plano. E aí eu posso reescrever essa condição assim e depois assim. Repito a outra condição aqui e chega um ponto em que essa outra condição vai poder entrar na primeira parte aqui e inclusive passando pelo quantificador, quer dizer, essa parte não depende do existe lambda, então essa parte entra nessa proposição, passa pelo existe aí, sem nenhum problema, porque não depende do lambda, e então agora a gente tem, existe um lambda real, tal que essas quatro condições ocorrem. Nesse ponto, você percebe que a quarta condição, na verdade, é supérflua, porque a quarta condição é uma consequência das outras três. Então, onde tem essas quatro condições, é claro que também tem as três primeiras e, reciprocamente, onde tem as três primeiras, a quarta é uma consequência, porque basta somar aqui, ó. Sendo x igual a 1 mais lambda e sendo y igual a 1 menos lambda, quando eu fizer x mais y, eu vou somar 1 mais lambda com 1 menos lambda, eu vou ficar com 1 mais 1, que é 2, e aí 2 menos 2 dá 0, ou seja, esta quarta condição é uma consequência das outras três. Então, onde eu tenho essas quatro condições, na verdade, isso é a mesma coisa de ter apenas as três primeiras.
Pronto, aí isso me permite descartar a quarta condição. E esse sistema que eu tenho aqui, ele tem infinitas soluções, né? Esse aqui dá uma reta, exatamente uma reta, né? Se eu quiser eliminar o lambda daqui, ó, eu vou dizer que x igual a 1 mais z e y igual a 1 menos z. Pronto. Então, isto equivale a isto. E isto aqui é um sistema de equações com infinitas soluções. Para todo t real, o ponto 1 mais t, 1 menos t e t é uma solução. Porque aqui eu estou considerando x igual a 1 mais t, seguindo essa fórmula aqui e colocando t no lugar de z. Certo? Então, x igual a 1 mais t, y igual a 1 menos t, aqui, ó, e z igual a t. Então, para cada t real, esse ponto obedece essas condições, ou seja, é uma solução desse sistema. E sendo uma solução desse sistema, vai satisfazer também esta condição. Se você tem um ponto x, y, z que satisfaz essas condições, tome lambda igual a z e você vai ter que existe um lambda real satisfazendo essas condições. E, consequentemente, as outras são equivalentes também, você vai ter um ponto na interseção da reta e do plano. Ou seja, você está vendo aqui que existem infinitos pontos na interseção da reta e do plano. Existem infinitos pontos na interseção da reta com o plano, o que nos diz que a reta está contida no plano. A única possibilidade da interseção da reta com o plano ser infinita é que a reta esteja contida no plano, né? Vamos para a próxima. Primeira estratégia, vale a pena aí. Não temos um vetor diretor da reta, né? Nesse caso, a estratégia mais recomendada é a terceira estratégia, calcular a interseção. Tá? Mas, se a gente quisesse fazer para essa primeira estratégia, bastaria encontrar um vetor diretor dessa reta R. Quem poderia ser? Como é que faz para encontrar um vetor diretor da reta R? A gente viu um resultado que diz o seguinte: para encontrar um vetor paralelo a uma reta dada por equações planares, basta você resolver um sistema colocando as coordenadas do vetor que você quer encontrar, no caso MNP, no lugar de x, y, z, nas equações da reta, ignorando os termos independentes que podem aparecer em alguma dessas equações. No caso, esse 5 aqui eu descarto, fico só com 0. Isso está enunciado aqui, eu falei numa aula passada, proposição 15 e 13. Você tem um sistema de equações planares que define uma reta R e quer saber se esse vetor U com coordenadas MNP é paralelo à reta R. Para isso você monta essas duas expressões aqui, ó, e avalia se ambas são zero. Se ambas forem zero, então o vetor é paralelo à reta. Caso contrário, o vetor não é paralelo à reta. E para montar essas expressões, você vai utilizar as coordenadas do vetor MNP multiplicadas pelos coeficientes de x, y e z em cada uma das equações aqui. Agora, você também precisa descartar os termos independentes das duas equações, né? Então, eu estou pensando nesse resultado aí, nessa proposição que eu acabei de mostrar, quando eu monto essas equações aqui, para encontrar um vetor diretor dessa reta.
Aí, assim, esse sistema tem 3 incógnitas e 2 equações apenas. Posso considerar que o P é uma variável livre. Eu posso escolher um valor para P e, em função desse valor de P, eu encontro valores de M e N. Vamos tomar P igual a 1. Não tome P igual a 0 não, porque isso pode acarretar que o vetor, no final das contas, seja nulo. E a gente não quer um vetor nulo. O vetor nulo não serve para ser vetor diretor de uma reta. Por definição, o vetor diretor de uma reta é um vetor não nulo, que é paralelo à reta. Escolhendo P igual a 1. Porque temos essa liberdade nesse caso, já que o sistema tem mais incógnitas do que equações. A justificativa mais precisa não é exatamente essa, mas estou simplificando aqui para vocês. Teria que falar de posto, nulidade do sistema linear, que é coisa de álgebra linear. Isso é o que vai realmente indicar quando o sistema tem 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas nesse caso esse sistema tem 1 grau de liberdade porque mesmo escolhendo o valor de P, eu ainda posso chegar nos valores de M e N em função desse valor que eu escolhi para P. Se eu escolher P igual a 1, eu vou ficar com esse sistema aqui. E aí eu posso fazer primeira equação menos 2 vezes segunda equação, para cancelar aqui a variável M. Tá? Primeira equação menos 2 vezes segunda equação. Aí vai ficar 2M menos 2M, zerou. Menos N mais 6N, então fica 5N. E do outro lado, 1 mais 4, né? Igual a 5. Então, N igual a 1. Agora, eu vou fazer 3 vezes a primeira equação menos a segunda. Então, 6M menos M dá 5M. Menos 3N mais 3N, zerou. E do outro lado, 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2 que é 5. Então 5M igual a 5, portanto M igual a 1. Portanto, um vetor diretor para a reta R é um vetor de coordenadas MNP de acordo com os valores que eu acabei de obter aqui. M igual a 1, N igual a 1 e P igual a 1. Pronto. Isso é um vetor diretor da reta R. Então, apenas um parênteses aqui, uma observação, dizendo o seguinte, que nem a primeira estratégia, nem a segunda estratégia é boa para esse caso. Mas se eu quisesse mesmo assim ir por uma ou por outra, eu teria que encontrar um vetor diretor dessa reta. E como é que eu faço isso? Usando aquela proposição que eu mostrei agora há pouco, que consiste em formar esse sistema de equações. Esse sistema vai ter 1 grau de liberdade, então você pode escolher um valor aí para uma dessas variáveis, M ou N ou P. Eu estou escolhendo o valor para P, P igual a 1. Isso vai determinar valores para M e N. E com os valores de M, N e P, eu encontro o vetor diretor da reta R. Tendo esse vetor diretor da reta R, eu posso seguir tranquilamente aí usando a primeira estratégia. Agora, para a segunda estratégia, você vai precisar também dos vetores diretores do plano, certo? Vou colocar essa observação aqui também. No caso de adotarmos a segunda estratégia, precisaríamos também de um par de vetores diretores para o plano π. E como é que a gente obtém um par de vetores diretores para esse plano aqui, ó, que foi dado por uma equação geral? Sabemos que um vetor U com essas coordenadas é paralelo ao plano π se e somente se, de acordo com uma proposição também que a gente já estudou, quando você colocar essas 3 coordenadas no lugar de x, y e z na equação do plano, ignorando o termo independente, se não já for nulo. No caso aqui,
o termo independente seria o menos 4, né? Esse 4 que poderia ser colocado no primeiro membro com o sinal de menos. Então, ignora isso, né? Fica apenas com coeficientes aqui 1, 1 e 4 nessa equação. E você vai multiplicar esses coeficientes 1, 1 e 4 pelas coordenadas do vetor U para formar essa equação aqui. E se você conseguir dois vetores dessa forma, M1, N1, P1, satisfazendo essa equação, e esses vetores forem linearmente independentes, então eles vão ser vetores diretores do plano. Por exemplo, essa equação tem 2 graus de liberdade. Eu posso escolher valores para N1 e para P1. Então eu vou escolher, digamos, P1 igual a 1 e N1 igual a 1. Isso vai acarretar que M1 deve ser menos 5. Isto nos dá o vetor diretor com as coordenadas menos 5, 1 e 1. Agora, eu posso fazer outra escolha aí para P1 e N1. De preferência, uma que tenha 0, porque aí eu vou ter já a garantia de independência linear com relação à primeira escolha que eu fiz. Então agora eu vou escolher P1 igual a 0 e N1 igual a 1. Isso vai determinar M1 igual a menos 1, certo? Menos 1. E isto nos dá o vetor diretor, que eu posso chamar de V, com coordenadas menos 1, 1 e 0. Pronto. Perceba que os vetores U e V são LI. Até porque o vetor V tem a terceira coordenada nula e o vetor U tem a terceira coordenada não nula. Isso mostra que essas coordenadas desses dois vetores não são proporcionais. Não existe um número que, multiplicado pelas coordenadas de um deles, resulte nas coordenadas correspondentes do outro. Por exemplo, qualquer número multiplicado por essas coordenadas aqui, menos 1, 1 e 0, me daria como terceiro resultado o valor 0, que não seria, em nenhuma hipótese, igual a o 1 que aparece aqui como terceira coordenada do outro vetor. Portanto, eu não posso escrever o vetor U como múltiplo escalar do vetor V. Isso mostra que esses vetores não são LD. Na verdade, não apenas isso, mas também o fato que o vetor V também não pode ser escrito como um múltiplo escalar do vetor U. Certo? Não basta verificar apenas que U não é múltiplo escalar de V. Tem que verificar que V não é múltiplo escalar de U. Mas isso também ocorre, né? Pronto, então isso é uma observação dizendo o seguinte, que nenhuma dessas primeiras estratégias aqui é boa, mas se eu quisesse ir por uma ou por outra, eu teria que encontrar esses dados aqui. No caso da primeira estratégia, eu precisaria do vetor diretor da reta, que poderia ser este aqui. E no caso da segunda estratégia, eu precisaria, além do vetor diretor da reta, também de um par de vetores diretores do plano. E para serem vetores diretores, eles têm que ser LI. Tá? Além de serem paralelos ao plano, eles têm que ser LI. Por isso que eu estou fazendo essa observação aqui. Pronto. Agora vamos para a estratégia mais indicada para esse caso aqui, que é fazer a interseção. Então, para todo ponto x com coordenadas x, y, z, temos que esse ponto x pertence à interseção da reta R com o plano π, se somente se x pertence à reta e x pertence ao plano, só que dizer que pertence à reta significa dizer que são satisfeitas essas equações aqui, e dizer que pertence ao plano significa dizer que essa outra equação também é satisfeita. Aí agora eu posso juntar essas três equações num sistema de equações. E agora a gente precisa resolver esse sistema.
Aqui é bom porque não apareceu lambda nem nada, né? Quando você tem equações da reta na forma planar e a equação geral do plano, você junta as três equações com a maior facilidade porque não tem parâmetro, né? Fica mais fácil, fica mais simples de escrever e mais fácil de entender. Pronto. Como é que a gente resolve esse sistema? Eu vou usar o bom e velho escalonamento, que eu nunca mais usei. Fazer isso aqui por substituição dá para fazer. Mas conforme você tem sistemas mais complexos, com mais variáveis, e precisa fazer mais contas, o método de escalonamento torna-se mais indicado. Geralmente o escalonamento funciona como, né? A gente pensa em zerar esses caras daqui, né? Usar esse cara para zerar os de baixo, depois usar esse para zerar esse, né? Para terminar com esses três aqui anulados. Agora, no caso de zerar esses dois daqui, é mais fácil fazer isso quando o de cima é 1. Tá? Porque, por exemplo, se eu quiser usar esse 2 para zerar esse 1, eu tenho que multiplicar o 2 por menos 1 meio para poder somar com 1 e anular esse 1 aqui, né? E da mesma forma para o 1 de baixo aqui. Tem que multiplicar esse cara por menos 1 meio para somar com esse e zerar. Mas é chato você usar números fracionários no escalonamento. Quando puder usar números inteiros, é melhor. Tá? Então, ao invés de usar esse 2 para zerar esse 1, eu posso usar esse 1 para zerar o 2. Mas aí o problema é a posição, porque eu quero que o 0 esteja aqui e não em cima. Isso eu posso resolver trocando a posição das duas linhas. Lembre-se que uma das operações elementares é trocar a posição de linhas. Então eu posso fazer isso aqui. Estou trocando a posição da primeira linha com a segunda linha. Pronto. É só para facilitar as coisas, porque agora sim fica melhor usar esse 1 para zerar o 2, ao invés de usar aqui esse 2 para zerar esse 1. Apenas pelo fato de que, sendo 1 o número de cima, que vai ser usado para zerar os de baixo, eu vou poder multiplicar esse 1 agora por um número inteiro, para poder zerar os de baixo. Não vou precisar mais daquele menos 1 meio. Então, multiplicando a primeira linha por menos 2 para somar com a segunda, eu vou obter o seguinte. 1 vezes menos 2 dá menos 2, que eu somo com esse 2 daqui, e zera o que estava embaixo. Aí, menos 3 daqui, vezes menos 2, dá 6, somado com menos 1, dá 5. Esse 2 vezes menos 2 dá menos 4, somado com esse menos 1, dá menos 5. Esse 0, multiplicado por menos 2, dá 0 mesmo, soma com o 5, não acontece nada, fica o 5 aí mesmo. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu ensinei escalonamento indicando as operações, né? Aqui eu fiz o quê? Eu somei a segunda linha com menos 2 vezes a primeira linha. Eu indiquei aqui. Mas nem sempre a gente indica a operação que foi feita. Quando não indica, você pode colocar apenas esse tiozinho aí, que é o símbolo de equivalência por linhas. Você está dizendo aqui que esta matriz é equivalente por linhas a esta, ou seja, uma é obtida a partir da outra por uma operação elementar nas linhas da matriz. Eu vou escrever assim mesmo, não vou especificar as operações que eu estou usando, não. Vou deixar só esse tiozinho aqui no meio. Bom, depois eu quero zerar esse 1 aqui. Aí eu vou fazer menos 1 vezes primeira linha, somada com segunda linha. Então vai ficar menos 1, deixa eu repetir aqui. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 vezes menos 3 mais 1. Dá 3 mais 1, que é 4. Menos 1 vezes 2 mais 4, dá menos 2 mais 4, que é 2. E aqui vai permanecer do jeito que está.
Pronto, zerei os dois elementos abaixo do pivô da primeira linha. O pivô é o primeiro elemento não nulo de uma linha. Então, esse 1 é o pivô da primeira linha. E eu zerei aqui as entradas abaixo do pivô da primeira linha. Aí agora eu vou querer zerar a entrada que está abaixo do pivô da segunda linha. O pivô da segunda linha é esse 5 aqui. Eu vou querer zerar os elementos que estão abaixo desse pivô. Portanto, eu vou querer zerar esse 4 aqui. Antes de zerar o 4, essa segunda linha tem apenas múltiplos de 5, né? É melhor você dividir logo essa segunda linha por 5. Vai facilitar as contas, certo? Simplificou aqui e também já deixou o pivô sendo 1. Isso é parte também do escalonamento quando se pretende chegar na forma linha escalonada reduzida. Você vai querer também transformar os pivôs de todas as linhas em 1. Bom, aí próximo passo é zerar o 4. Isso agora está mais fácil, porque em cima do 4 tem um 1. Então basta pegar a segunda linha, multiplicar por menos 4 e somar com a terceira linha. Então no caso vai ser 1 vezes menos 4 mais 4 dá 0. Menos 1 vezes menos 4 dá 4. Mais 2 dá 6, né? E agora menos 4 mais 4 dá 0. Divide a terceira linha por 6. Pronto, fico com esse sistema aí. Posso parar por aqui e voltar para a forma de sistema. Eu já estou vendo que z tem que ser 0. Consequentemente, y menos z tem que ser 1. Ou seja, y tem que ser 1, porque eu já sei que z é 0, né? Então, y1 e z 0. Substitui na primeira. Facilmente a gente encontra o valor de x também. Pronto, é mais vantagem ir por aí, tá? Voltando para a forma de sistema, nós tínhamos o quê? Que x pertence à interseção, se somente se, parará, chegou nesse sistema aqui, que agora a gente pode reescrever de uma outra forma, né? Z igual a 0, y menos z igual a 1, e x menos 3y mais 2z igual a 0. E, consequentemente, a segunda equação pode ser reescrita assim, y igual a 1, substituindo a segunda e a terceira equação. Na primeira, eu vou ter x menos 3 igual a 0. Então, x é igual a 3. Pronto. Então, a interseção dessa reta com esse plano consiste apenas em um ponto. Um único ponto. A interseção consiste apenas no ponto 3, 1, 0. Logo, a reta R é transversal ao plano π. O que é mostrado nessa figura aqui, ó. Reta transversal ao plano. Intersecta o plano em apenas um ponto. E agora eu posso já entrar nessa seção posição relativa de planos. Eu preciso terminar esse capítulo 16 hoje, se possível entrar no 17. Algumas coisas do 17 eu já adiantei. E essa seção de posição relativa de planos também não é difícil. Bom, as possibilidades para dois planos, π1 e π2, quanto à posição relativa, são as seguintes. Eles podem ser paralelos, distintos, paralelos coincidentes, ou seja, iguais ou transversais. Então é bem simples aqui, né? Podem ser paralelos ou transversais, falando de outra forma. Se forem paralelos, podem ser paralelos distintos ou paralelos coincidentes. Caso contrário, se não forem paralelos, serão transversais. E é fácil saber quando dois planos são paralelos, usando a interseção dos planos ou então pegando um vetor que seja paralelo a um desses planos e aplicando a proposição 14,21 para saber se esse vetor também é paralelo ao outro plano. Bom, então ele está comentando aqui que pela interseção dos dois planos já dá para saber
se os planos são paralelos ou transversais. Se a interseção dos dois planos é vazia, então os planos são paralelos distintos. Se a interseção dos dois planos é um plano, então os planos são paralelos coincidentes. E se a interseção dos dois planos é uma reta, então os planos são transversais. Agora, existem também outros métodos para determinar a posição relativa dos planos. Quando os planos são descritos por equações na forma geral, podemos obter informações sobre a posição relativa analisando os coeficientes dessas equações, como veremos na proposição 16.4. Então, ele está colocando aqui exemplos de aplicação da proposição 16.4. No caso, temos dois planos que são iguais. Por quê? Porque os coeficientes, não apenas os coeficientes, mas os números que aparecem como coeficientes ou como termo independente em cada uma dessas equações são proporcionais. Ou seja, as equações desses planos são equivalentes. Você tem 2x menos 3y mais z menos 4 é igual a 0. Essa é a equação do plano π1. No plano π2 você tem números proporcionais a estes que apareceram na equação do plano π1. 6, menos 9, 3 e menos 12. Basicamente eu estou usando os números que eu tinha aqui na equação do plano π1 multiplicados por 3, né? Então, as equações são equivalentes. Quer dizer, esta equação é obtida a partir desta, multiplicando-se o primeiro membro e o segundo membro por 3. Então, é claro que essas equações são equivalentes, possuem as mesmas soluções. E essas soluções correspondem a pontos. Soluções da primeira equação são os pontos do plano π1 e as soluções da segunda equação são os pontos do plano π2. Como as equações têm as mesmas soluções, então esses planos têm os mesmos pontos, ou seja, são planos iguais, são planos coincidentes. Nesse outro caso, nós temos planos distintos porque as equações desses planos não são equivalentes. Isso a gente pode constatar verificando que não ocorre aquela proporcionalidade dos números que aparecem nas equações que ocorria no caso anterior. Agora, os coeficientes de x, y e z nessas duas equações são proporcionais. Eu estou deixando de olhar para o termo independente. Estou pensando apenas nos coeficientes de x, y e z. Na equação do plano π2, nós temos 6, menos 9 e 3 como coeficientes de x, y e z, respectivamente. Na equação do plano π1, nós temos 2, menos 3 e 1. Perceba que 2, menos 3 e 1 é proporcional a 6, menos 9, 3. Então, nesse caso, esses planos são distintos, mas são paralelos, por causa da proporcionalidade dos coeficientes de x, y e z. E do fato de que os termos independentes aí não obedecem à mesma proporcionalidade. Isso segue diretamente da proposição 14.21. Basicamente, o que pode ser usado como justificativa aí é que todo vetor paralelo ao plano π1 é também paralelo ao plano π2, pela proposição 14.21. Se você tiver um vetor U com coordenadas MNP e quiser saber se esse vetor é paralelo ao plano π1, você vai fazer o quê? Você vai pegar 2 vezes M menos 3 vezes N mais 1 vezes P para ver se essa expressão dá um resultado nulo ou não. Se for nulo, então o vetor é paralelo ao plano. Se não for nulo, então o vetor não é paralelo ao plano. Suponha que você tenha um vetor paralelo a esse plano π1.
portanto, um vetor de coordenadas m, n, p, satisfazendo 2m menos 3n mais p igual a 0. Perceba que esse vetor vai também satisfazer a condição 6m menos 9n mais 3p igual a 0, que corresponde a dizer que o vetor é paralelo ao plano π2. A equação que eu acabei de falar aqui, usando esses coeficientes 6, menos 9, 3, é equivalente a outra equação que eu tinha usado para saber se o vetor era paralelo ao plano π1. É equivalente porque os coeficientes aqui de x, y e z nessas duas equações são proporcionais. Então, por isso que o vetor u, sendo paralelo ao plano π1, vai ser paralelo também ao plano π2. E, reciprocamente, se ele for paralelo ao plano π2, ele vai ser paralelo ao plano π1. Portanto, todo vetor que é paralelo a um desses planos vai ser paralelo também ao outro. Certo? Então, isso indica que os planos são paralelos. Outro exemplo aqui. Esses planos são transversais, porque os coeficientes de x, y e z não são proporcionais. Coeficientes de x, y e z na equação do primeiro plano são 2, menos 3 e 1. 2 menos 3 e 1 não são proporcionais a 1, 2 e 0. O z não aparece aqui. Tá? Até porque você tem um coeficiente nulo nessa equação do plano π2, mas não tem um coeficiente nulo na equação do plano π1. Só por isso já dá para ver que os coeficientes nesses dois planos não são proporcionais e, consequentemente, esses planos não são paralelos, portanto, são transversais. Então, é basicamente isso que está sendo dito na proposição 16.4 aqui. Os planos são paralelos se somente se os coeficientes de x, de y e de z nas equações desses planos são proporcionais e, sendo esses dois planos paralelos, podemos dizer se eles são distintos ou não, olhando para os termos independentes nessas equações, né? Se os termos independentes estiverem na mesma proporção que os coeficientes de x, y e z, então os planos vão ser coincidentes, os planos vão ser iguais. Caso contrário, se esses termos independentes não seguem a proporcionalidade dos coeficientes de x, y e z, então os planos são distintos. Agora, no caso em que os planos não são paralelos, eles serão transversais, e isso ocorre exatamente quando os coeficientes de x, y e z nas equações desses dois planos não são proporcionais. Está feita a demonstração aqui. Como a gente poderia interpretar essa proposição 16.4 se o nosso sistema de coordenadas fosse ortogonal? Nesses capítulos 14 a 16, o livro utiliza sistemas de coordenadas não necessariamente ortogonais. Tudo que o livro enuncia nesses capítulos de 14 a 16 vale para qualquer sistema de coordenadas, mesmo quando não é ortogonal. Aí ele deixa para falar como é que seriam as coisas se o sistema de coordenadas fosse ortogonal só no capítulo 17. No capítulo 17 ele diz, pronto, nesse capítulo vamos assumir que todos os sistemas de coordenadas são ortogonais. E aí você consegue uma interpretação geométrica mais interessante para vários desses resultados aí. Consegue explicar melhor as coisas. Possivelmente alguns outros resultados também podem ser provados quando se supõe que o sistema de coordenadas é ortogonal. Tá? Então, essa proposição 16.4 pode ser interpretada de maneira mais intuitiva, pensando nessa figura aqui. Dizer que esses coeficientes aqui, A1, B1, C1 e A2, B2, C2, são proporcionais, significa dizer que
os vetores com essas coordenadas são LD, quer dizer, você tem aqui um vetor, digamos, N1 com coordenadas A1, B1, C1. E você tem um vetor N2 com coordenadas A2, B2, C2. No caso em que o sistema de coordenadas é ortogonal, esse vetor N1 vai ser um vetor normal a este plano π1. Um vetor normal é um vetor que é ortogonal a todos os vetores no plano. Então, é um vetor não nulo que é ortogonal a todos os vetores que sejam paralelos ao plano. Isso também só vai ser definido no capítulo 17. Mas em outros momentos aqui dessas notas de aula, eu também já mencionei coisas sobre esse tal vetor normal, né, que eu até agora não estou nem chamando de vetor normal, justamente porque esse termo só vai ser introduzido no capítulo 17. Eu estou chamando de vetor ortogonal mesmo, porque é um vetor não nulo, ortogonal a qualquer vetor paralelo ao plano. Então, quando você diz que esses números são proporcionais a estes, você está dizendo que o vetor com estas coordenadas forma com o outro vetor aqui com estas coordenadas um par linearmente dependente. Então, o que nós temos aqui enunciado no item A é que esses planos π1 e π2 são paralelos se somente se o vetor N1 com estas coordenadas aqui forma com o vetor N2 com estas coordenadas aqui um par LD. Ou seja, esses vetores N1 e N2, no caso em que os planos π1 e π2 são paralelos, vão ser paralelos, vão ser vetores paralelos pelo fato deles serem LD. E, como eu estava falando agora há pouco, este vetor vai ser um vetor normal a este plano quando o sistema de coordenadas for ortogonal. E da mesma forma, este vetor vai ser um vetor normal a este plano quando o sistema de coordenadas for ortogonal. Então, supondo que o sistema de coordenadas seja ortogonal, o que está sendo dito aqui nesse item A é que esses planos π1 e π2 dados por essas equações vão ser paralelos se somente se os vetores normais a esses planos forem paralelos. Então, é basicamente o que está sendo mostrado aqui nessa figura 17.5a. Você tem vetores normais aqui aos planos π1 e π2, né? E quando é que esses planos são paralelos? Esses planos são paralelos se somente se os vetores normais a esses planos são paralelos. Se esses vetores N1 e N2 não forem paralelos, os planos não serão paralelos. Então, essa é a interpretação que a gente pode dar ao item A dessa proposição e, consequentemente, ao item B também, porque é basicamente a mesma afirmação, né? São transversais se somente se esses coeficientes não são proporcionais. É a mesma coisa, porque é uma equivalência que pega a primeira parte dessa outra equivalência, nega, pega também a segunda parte daquela outra equivalência e nega. Então, se eu neguei as duas partes de uma equivalência, eu tenho outra equivalência também aqui. Certo? Então, a interpretação do item C é a mesma coisa. São transversais se somente se os vetores normais aos planos não são LD. Tá? Agora, eu só posso interpretar esses números como coordenadas de um vetor normal do plano π1 quando o sistema de coordenadas é ortogonal. E eu também só posso interpretar esses números como coordenadas de um vetor normal desse plano quando o sistema de coordenadas é ortogonal. Nessas condições, quando o sistema de coordenadas é ortogonal, basicamente a interpretação daqueles dois itens é esta aqui, né? Bom, então vamos agora ver o roteiro que a gente pode utilizar para estudar a posição relativa de dois planos, pensando nas equações gerais desses dois planos. Você vai olhar se existe uma relação de proporcionalidade
dos números que aparecem na equação de um plano com os números que aparecem na equação do outro plano. Quando eu falo números que aparecem na equação, eu estou me referindo aos coeficientes de x, y e z e também ao termo independente. Se todos esses 4 números aqui forem proporcionais aos 4 números correspondentes que aparecem na equação do outro plano, então esses planos são iguais, são paralelos coincidentes, ou seja, iguais. Agora, se não ocorrer essa proporcionalidade dos 4 números que aparecem na equação de um plano com os 4 números que aparecem na equação do outro plano, isso indica que os planos são distintos, mas mesmo sendo distintos, eles podem ser paralelos. Vão ser paralelos quando os coeficientes de x, y e z nas equações aqui desses dois planos forem proporcionais, né? Então, quando A1, B1, C1 forem proporcionais a A2, B2 e C2, certo? Nesse caso, eles são paralelos, sendo que podem ser paralelos distintos ou paralelos coincidentes. Vão ser paralelos coincidentes se os números D1 e D2 seguirem na mesma proporcionalidade, caso contrário, serão paralelos distintos. E no caso em que os coeficientes de x, y e z nessas equações desses planos não são proporcionais, então os planos são transversais. Esse é o roteiro principal sugerido aqui nessa seção para estudar posição relativa de dois planos. E foi mencionado aqui também no início da seção que você pode determinar a posição relativa de dois planos pensando na interseção desses dois planos, tá? Bom, vamos lá. Exercício resolvido 16.6. Então eu vou usar o roteiro sugerido aqui, tá? Para determinar a posição relativa desses dois planos. Já que eu tenho as equações gerais desses dois planos. Aí fica fácil, né? Vamos observar os coeficientes aqui, ó. Menos 2, menos 1, 1 são os coeficientes de x, y e z na equação do plano π1. E na equação do plano π2 eu vou ter os coeficientes 4, menos 2 e 2. Perceba que os números 2, menos 1 e 1 estão em proporção com os números 4, menos 2 e 2, né? Basta você multiplicar os primeiros por 2 para obter esses últimos. Porém, os termos independentes nas equações desses dois planos não seguem a mesma proporcionalidade. Se eu multiplicar esse menos 1 por 2, ele não vai se transformar nesse menos 9 aqui. Então, isso corresponde a esse caso aqui, né? Os coeficientes de x, y e z nas equações dos dois planos são proporcionais, mas os termos independentes D1 e D2 não seguem essa proporcionalidade. Então isso indica que os planos são paralelos distintos. Não precisa nem escrever muito, né? Próximo item. Agora nós temos os coeficientes 1, 10, menos 1 e 4, 40, menos 4. Eu percebo que são proporcionais, esses números aí. Além disso, os termos independentes são menos 4 e menos 16. Eles seguem a mesma proporcionalidade, né? Eles seguem a mesma proporcionalidade porque se eu multiplicar o termo independente na equação do primeiro plano por 4, eu obtenho o termo independente na equação do segundo plano. E esse 4 é justamente o número que eu preciso usar para multiplicar os coeficientes de x, de y e de z na equação do primeiro plano para obter como resultados os coeficientes de x, de y e de z na equação do segundo plano. Então, ou seja, os 4 números que aparecem na primeira equação são proporcionais aos 4 números que aparecem na equação do segundo plano. Então, esses planos no item B são iguais.